Mano Menezes encontrou uma solução muito útil para o ataque do Fluminense. Agostinho Canóbio marca, Agostinho Canóbio arma, mas Agostinho Canóbio não finaliza. A gente detalha essa deficiência do jogo do uruguaio agora, aqui no Visão para Jogo. Fala, meus amigos, tudo certo? Retornamos com Visão para Jogo para falar sobre Agostinho Canóbio, jogador contratado por 6 milhões de euros pelo Fluminense, que já na primeira amostra que teve no Campeonato Carioca mostrou que não dá para contar com ele para finalizar as jogadas, né? Algo que no Atlético já era comum, no Fluminense pelo jeito segue igual, e a gente tenta entender como é que é o Canóbio finalizando, e o torcedor do Fluminense tem que se preocupar com isso, Alexandre Sedechal. Vamos lá falar de Agostinho Canóbio. Bora, acho que você foi muito preciso, né? O investimento é muito alto para um ponta que tem a deficiência à finalização. A gente vai perceber pelos lances, no desmarque o Canóbio é muito bom. O Canóbio é um cara que fisicamente ele compensa demais, a gente vai ver isso aqui pra frente, só que ele não costuma escolher a principal jogada, né? Você vê que aqui ele já tá meio travado, ele tenta a finalização mesmo assim. A gente tá rodando aqui lances da estreia dele pelo Fluminense, né, no Campeonato Carioca. Ele vai surgir na jogada mais pro final, porque ele tá aqui, ó, entrando pela direita, a bola vai espirrar para ele nesse lance. E aí é muito claro, até na edição ficou muito legal, fechado, tem dois jogadores bem na frente dele. E o Canóbio finaliza em cima do marcador. O Canóbio ele tem uma marca de finalizações muito grande, só que ele é um jogador que ele acaba finalizando muito mal, né? Tem poucas finalizações com qualidade. Aqui a principal chance dele no primeiro jogo pelo Tricolor. Ele recebe um passe lindo do Nonato. Ele sai cara a cara com o goleiro. Ele não tá marcado. Só que aí o chute nas mãos do goleiro adversário, né? É uma pena que o Canóbio não consiga aproveitar as chances de uma forma que ele deveria. Aqui mais uma já pelo Atlético Paranaense, lances do ano passado, em que ele acaba furando, e aí o Vinicius acompanhou muito de perto, né, o Canóbio aqui no Atlético. É demais. Realmente ele tem essa deficiência muito grande, né, na finalização. Né, é complicado, né? Porque assim, e até uma estatística interessante, né? Ele finaliza, ele é destro, é um jogador destro. Sim. Ele finaliza o mesmo tanto de perna direita e perna esquerda, é muito parecido o índice, assim. Então mostra que é um jogador que, beleza, ele finaliza com as duas pernas, mas não exatamente bem. Ele teve uma evolução, isso é inegável. Em 2023, por exemplo, ele tem 4% de conversão de chutes. 4%. É muito pouco. É muito pouco, muito pouco. Nesse ano, 2024... Porque ele chuta muito e acerta muito pouco. Exatamente. Nesse ano, por exemplo, se ele desse 100 chutes, ele teria acertado, feito gol em 4 deles, nesse índice, né? Nesse ano que passou, 2024, ele subiu esse aproveitamento para 11%. Já é algo mais dentro da média dos pontas no futebol brasileiro. Mas um pouco baixo também. Ainda baixo. Não é um número espetacular. Exatamente. E assim, é um jogador que, a questão da perna esquerda, ele fez muito gol de perna esquerda. Ele tem mais gol de perna esquerda do que de perna direita, né? Mas mostra deficiência, mostra que é um jogador que não tem esse fator, o melhor do jogo dele. Não é a melhor coisa que o Canóbio faz, né? Pois é. A gente vê pelo Atlético Paranaense alguns lances ainda do ano passado. Você vê, né? Ataque a espaço, ele é um cara que se projeta muito bem, fisicamente ele sobra, sim, tenta a finalização de fora da área, o marcador estava até em cima dele já, ele acaba finalizando por cima. Aqui lances da Sul-Americana, a eliminação do Atlético contra o Racing, que acabou campeão. Bem destacado o Canóbio, a bola vai sobrar para ele, ele tinha opções, tinha passe na base, tinha o Zapelli mais próximo, tinha jogadores entrando na área, ele chuta muito fraco e a bola bloqueada pelo defensor ali do Racing. Aqui no jogo de ida, tá? Faz essa tabela, consegue achar o espaço na área, a gente fala dessa projeção dele, né? Ele tem essa qualidade no jogo dele. O cruzamento é muito bom e o desvio é horroroso, é muito fraco, sim, ele não consegue pegar em cheio na bola. A gente já tinha visto um lance contra o Fortaleza aqui no início do vídeo e agora repetindo essa fraca qualidade, digamos assim, essa deficiência do jogo do Canóbio. Mesma coisa, tem aqui a opção do passe, ele tenta o chute. De novo, o jogador até reclama que era o Mastroianni por dentro, né? Aqui é um vídeo, Vincenzo, que o Canóbio ele vai receber pela esquerda e aqui ele vai marcar o gol. Sim. E eu pedi para colocar esse lance também para não falar que a gente tá pegando muito no pé dele, de perna esquerda. Aquilo que você estava falando, eu queria destacar. Isso. Ele tenta as finalizações com as duas pernas, só que ele não é um cara que tem uma finalização tão qualificada nem com a direita e nem com a esquerda. Sim. Apesar de ano passado não ter sido um ano tão ruim assim para ele em gols, né? Mas o Canóbio, de fato, ele perde muitos. Eu tinha falado do lance do Fortaleza, é esse, né? Eu me equivoquei de novo. Livre na pequena área, chute muito fraco, parece que ele tem medo de errar o gol e ele acaba finalizando em cima do goleiro, não pegando com muita força. É uma debilidade muito grande do Canóbio. No começo do ano passado, as notícias aqui no Paraná, de onde a gente grava, eram de que ele estava treinando, sim, ainda nas férias, a finalização para evoluir.
ele melhorou a conversão de chutes, como você trouxe o dado, né, para 11%, de 4% para 11%, mas ainda não é um número tão espetacular. Ele pode até compensar na parte física. Sim. E nós vamos ver isso aqui na sequência do vídeo. Só que ele realmente, né, Vincenzo? Ele é um cara que, na finalização, para ser um ponta definidor que o Fluminense teve tantos aí nos últimos anos, teve em Arias e Keno, talvez, dois principais deles que foram campeões da Libertadores, inclusive, o Canóbio ele traz outras características, a gente vai explorá-las aqui no restante do vídeo, mas a finalização, com certeza, continua sendo uma deficiência. Assim como o Canóbio tenta se complicar também na finalização, não toma a melhor decisão, você também não explorá-las explorá-las também é difícil, é difícil. Mesmo assim, e é interessante, né? O Canóbio não acha que ele tem esse problema. Sim. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo várias vezes. E isso era perguntado recorrentemente ao Canóbio. E ele, em alguma oportunidade, fala: as pessoas me colocam com um estigma que eu não tenho, que eu não sou, que é esse mau finalizador, mas ele é. E tá provado por A mais B. É brigar com a imagem e falar que não é. É verdade. E assim, se o Fluminense contrata o Canóbio pensando que o Fluminense está completamente equivocado. Imagino que não. Imagino que o Fluminense tenha contratado o Canóbio exatamente pela aplicação tática, por outras questões que a gente vê agora no Passe de Mágica com os números Powered by Prometrics. Muito bem. Números do Canóbio, números físicos interessantes do Canóbio para comentar, né? A gente coloca um tema, na verdade, algo muito ruim sobre o Canóbio, que é a questão das finalizações. Agora, pontos positivos, pontos em que ele pode agregar nesse elenco do Fluminense do Mano Menezes. E aí, por que o ataque ao espaço é tão importante, né? Um cara que tem um desmarque, como eu falei lá no começo do vídeo. Porque fisicamente ele sobra. Isso aqui é um conteúdo que você não vê em lugar nenhum. São números que a Prometrics, nossa parceira, fornece, dados físicos do Canóbio. Você não acha nessas plataformas gratuitas, isso aqui é muito raro de conseguir e a gente traz para vocês aqui praticamente com exclusividade, né? Porque isso aqui não foi divulgado para ninguém. Sim. Canóbio em 2024, números pelo Furacão no Brasileirão do ano passado, só contando o Campeonato Brasileiro. Ele foi o primeiro colocado, líder na estatística, entre todos os jogadores do campeonato. Aqui não é só entre atacantes, entre pontas, todos do campeonato, com muita margem para o segundo colocado em piques de alta intensidade. Até colocamos aqui 20 km por hora ou mais. Então, o número de piques em que ele atingiu pelo menos 20 km por hora, ele foi disparado o líder no Campeonato Brasileiro. É um cara que joga em muita intensidade. Sim. É um cara que tem a fagulha para ir lá e marcar em cima, tem a fagulha para voltar a marcação, recompor, e ele dá esses sprints, né? Ele faz essas corridas, na verdade, corridas de alta intensidade com muita facilidade. Também é o primeiro em distância percorrida em alta velocidade. Então, não só chegar na velocidade, mas manter a velocidade por mais distância. Isso mostra como o Canóbio sobra fisicamente, não à toa naquele jogo contra o Bolívia na Libertadores. Exatamente o que está. 45 do segundo tempo, o cara deu um pique e eu falei, não é possível. Né? Os caras morrendo. 3.600 metros de altitude ele lá, correndo como se nada tivesse acontecendo. Como se estivesse aqui brincando no inverno. Aqui. Aí é diferenciado, tá? Diferenciado real. Para fechar aqui as estatísticas físicas, né, as mais importantes, segundo em sprints, né, que daí são corridas acima de 25 km por hora, então o cara que ele tem, consegue alcançar essa velocidade, é um jogador muito veloz e tem essa entrega também tática, né, que é importante, o fator físico ajuda demais, e ele foi o terceiro em metros percorridos por minuto, e aqui é importante, né, o único atacante no top 20 do Brasileirão a estar entre os 20 primeiros. Interessante. Não é à toa, né, não. Porque o Canóbio, ele não é o ponta definidor, mas ele traz utilidades, principalmente para o Mano Menezes, que gosta muito dessa recomposição, que quer que os jogadores façam muito esse trabalho defensivo, né? Sim. Pensa primeiro na defesa e depois no ataque. Então o Canóbio, eu até não tenho dúvidas que ele vai ser titular do Fluminense por conta disso. Também acho. Ele de um lado e o Arias do outro, Sim. Você pode jogar com o Serna, você pode jogar com outros que tenham ali, você pode jogar com uma dupla de ataque para ter o Canóbio fechando uma linha de 4 no meio. Aí é assunto para outro vídeo. Sim. Mas acho que o Canóbio vai acabar sendo titular do Fluminense. E é interessante, né? Ele é o único atacante entre o top 20 do Brasileirão em metros percorridos por minuto. Mas ele fala que não é atacante, né? Uhum. Ele em entrevista coletiva fala, eu sou um volante, que é em espanhol, seria um meia, no Uruguai, né? Seria esse meia, seria esse segundo volante do Brasil. Um dos melhores momentos dele, campo, né? pelo Penharol, os melhores momentos dele foram por dentro, inclusive. Por dentro, antes exatamente. de ser contratado pelo Atlético Paranaense então, ainda. Por mais que ele tenha jogado 3 temporadas pelo Atlético, ou pela direita ou pela esquerda do ataque, ele não é um atacante para ele, segundo ele.
E os melhores momentos do Canóbio pelo Atlético foram como um ala esquerda, jogando mais atrás no campo também. Então é interessante pensar também. É atacante, vai ser utilizado como atacante, foi pelo Atlético como regra, mas nesse momento aí ele aparece como único atacante, também talvez pela característica não ser exatamente de um atacante, fechou? Todos os números, todas as imagens, tudo que é dado nesse vídeo é em parceria com a Prometrics, o Centro de Inteligência de Futebol. Muito time do Brasil não tem o que a Prometrics disponibiliza pra gente fazer as análises do Visão pra Jogo por aqui. Então, deixa o like nesse vídeo, tá? Se inscreve no canal se você não tá inscrito, a gente quer chegar em 10 mil inscritos logo logo e a meta é sempre mais, fechou? Grande abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu!